É, se vocês quiserem, irmão de Natal aí, tudo de bom. Cida Batista, direto dos Estados Unidos das Américas. Cantora Cida Batista, obrigado, tá aí. Minha mãe tá um pouquinho atrapalhada lá, coitada. No YouTube também, irmãos, tem um canal, eu tenho um canal no YouTube, ele é mais voltado pra música, né? Minha mãe tá chamando aqui, vamos ver se dá certo agora. Mas lá no YouTube você pode também se inscreva lá. Vamos ver agora se vai dar certo. Deu? Deu. Tem como acender a luz aí, mãe? Tá acesa. É que tá Tá escuro acesa? mesmo aqui. Né? Vai chover, né? Tá com cara que vai chover. Vê se melhorou. Um pouquinho mais pra lá. Tá melhor? Tá. Beleza, só ajusta aí pro pai aparecer. Aí vamos assim mesmo, não tem problema, né? Senão a gente vai perder muito tempo, né? Fiquem mais próximos Mais aí. pra frente, vem. Mais pra frente. Tá bom? Tá bom assim? Acho que agora tá aparecendo os dois. Tá bom. Deixa eu ligar o violão. A benção Tudo na paz aí? Na benção. Ótimo. Sim, meu filho. Seja bem-vindo. O pessoal tá falando aí que tá. A Mancida falou que tá meio escuro, mas acho que é porque lá onde meus pais moram tem uma janela e ela ilumina naturalmente. Mas tá tudo E escuro, tá aí, nuvem negra aqui. só que tá para chover aqui, tá tudo escuro aqui. Realmente tá. Se eu abrir ali a janela, vocês vão ver que tá tudo cinzento. Então, por isso que a iluminação aí, só até com uma iluminação artificial lá, mas como ela usa mais luz natural, tem esse problema. Israel, você tocou aqui na Praia Grande, em alguma orquestra? Na Praia Grande, não. Eu já tive a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfônica de Santos. Mancida. Não pude ir por chocar a agenda com o trabalho. Mas eu já toquei outros grupos, toquei com a Banda Sinfônica Jovem, no teatro lá do Sesc Santos. A minha avó morava em Praia Grande, mas eu não cheguei a tocar nada por aí. Amém? Amém. Amém. Como eu estava falando com os irmãos aqui, eu tinha que terminar de responder aqui. Tá certo. Aproveitando. Bom, pai, tudo bem? Tudo na paz aí? Tudo na paz, graças a Deus. Não? Tá de cabelo novo, é? Quem é cabeleireiro? A Cari cortou. Tá vendo só? Que bom. Karen. O salão da Karen, é? No salão de beleza com a Karen. Deixa eu aumentar o volume aqui que eu estou ouvindo pouco vocês. Então, bom, da última vez que a gente se encontrou, a gente falou um pouquinho sobre a parte de escola de música na igreja, né? Sobre a trajetória de vocês dentro do Ministério de Louvor. Foi legal que a gente conversou um pouquinho sobre a formação musical, tanto da mãe quanto do senhor. E a gente ficou de falar um pouquinho mais sobre agora da parte de estúdio, né? Da parte de produção, porque que é o que vocês fazem até hoje, até o dia de hoje. E, assim, é interessante dizer que são 2 fases, né? Na verdade, são 3 fases. 3? É muita coisa. Porque tem que pegar a parte que a senhora era criança, que a senhora gravava, que era só com a avó, trabalho que você fazia com a avó, né, com a Aracy Miranda. Tem a fase adulta, que é sozinha, né? Sozinha, independente, mas ainda com a avó. E tem a fase independente, que é mais ou menos na mesma época que o pai entrou, que aí começou, que a gente tinha um estúdio e fazia parte de produção, outras produções. Então é muita história, e pelo menos o quê? Uns 30 anos aí, né? Mais, né? Não, mais. Uns 40 anos. Uns 40 anos. 40. Porque se for contar tudo, acho que dá umas 4 décadas de história. Muita coisa para conversar. Então eu vou começar de trás para frente. Porque
Senão, se a gente for falar das 13 fases da mãe, das duas outras, né? Aí só a mãe vai falar o tempo todo, que aí vai a Não, fase deixa o mais. seu pai falar. Ele está com o dom Então a da gente come... palavra hoje. Não, vamos começar até pra frente. Vamos falar dessa transição aí, que foi quando a senhora começou a estourar, né? Ser mais conhecida, né? Como cantora, que é a fase que foi, acho que foi o Voar, foi o primeiro disco, né? O primeiro CD que a senhora gravou sozinha? Que eu gravei independente, com o meu próprio selo. Isso, com o próprio selo, foi o Voar, né? Foi voar. Então, como é que Inclusive foi? hoje, né? Inclusive hoje, estão meio abatido assim, porque o irmão que gravou no estúdio dele, Voar nas Asas do Espírito, faleceu ontem, que é o irmão querido que já está na glória, Carlitos Santos. E ele que fez aquela segunda voz do Pai Fala Comigo, da primeira... como é que fala? Da primeira gravação, que depois eu regravei o pai, aí foi o Samuel. Ele partiu para o Senhor, infelizmente, pelo coronavírus. Ele nem sabia que ele estava internado, já fazia 15 dias, né? 14 dias. Ontem faleceu. Faleceu não, né? Que o crente ele é promovido e a alma volta para casa, que a alma vem do Senhor, foi para os braços do Mestre. Amém, né? Conta um pouquinho aí como é que foi, então, o lançamento desse primeiro disco aí, como é que foi essa fase nova aí, né? Porque não é fácil. Você tem uma trajetória enorme ali com Araci Miranda e depois caminhar pelas próprias pernas não é uma coisa tão simples, né? Não, porque você vai começar tudo de novo, né? É como você passou uma fase do teu ministério, Deus te deu um ministério independente, mas aí muitas pessoas te deixam para trás, né? Dizendo tipo assim, não vai dar certo, infelizmente você fez uma escolha errada, mas eu sabia que eu estava na direção de Deus, porque Deus usou uma irmã em Camboriú, Santa Catarina, falando sobre essa promessa de me dar. Deus usou até o pastor Abílio Rocha, um pastor amigo da gente. Deus usou ele lá em Camboriú, dizendo assim: irmã Sofia, Deus vai te dar o teu selo, Sofia Cardoso Produções. No momento que eu recebi essa profecia, eu achava isso impossível, porque eu estava no auge na gravadora da minha tia. Falei, meu Deus, acho que esse irmão não vigiou, não. Essa mensagem acho que não é muito de Deus, não. E era de Deus, tanto que se cumpriu. Mas na época, a minha tia foi difícil para aceitar de eu ter saído da gravadora dela. Foi muito difícil, foi muita luta. Houve muitas coisas que a gente não pode falar, né? Só o céu sabe. Mas, inclusive, esse irmão que passou para o senhor ontem, que foi o meu socorro, porque na época a minha tia não entendeu que não tinha jeito, foi uma coisa que Deus deu para mim, ele me deu a minha independência. Então, na época, ela fechou a porta do estúdio e disse assim: tô aqui, você não grava. Infelizmente, né? E aí, ele que foi meu socorro e falou: irmã Sofia, você não vai ficar sem fazer teu trabalho, que eu já tinha feito a minha parte da base, né? E eu louvo a Deus pela vida do Lopes, porque o Lopes foi o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, pegou meu tape, apresentou nós para o Carlito, que o Carlito a gente conhecia só de nome, né? Porque de nome assim, como cantor, fazendo back, né? Que ele fez o Pai Fala Comigo, né? Quando eu gravei na primeira versão. E aí eu tenho um estúdio, e ele era parceria com o Melquisedeque, que hoje é o conhecido Melk, o maestro Melk. Aí eu fui lá, gravei, foi uma luta, foi uma prova. O diabo se levantou de todo jeito, jogaram muitas pragas, dizendo que esse CD seria um fracasso, que a capa do CD parecia urubu, que eu ia Eu lembro. Lembra, né? Eu mesmo não gostei, eu não gostei também da capa do CD na época, eu lembro. Mas eu lembro dessa história do urubu aí. E o pior é que os irmãos gostavam, né? A maioria das pessoas gostavam. Porque são águias dos Estados Unidos, né? Que é o símbolo dos Estados Unidos, não é a águia daqui do Brasil. Que é aquela águia do bico branco, né? Que é um dos símbolos dos Estados Unidos, né? E eu amo os Estados Unidos, entendeu? Aí foi uma luta. Mas aí Deus falou com a minha tia, Deus cobrou muito alto da minha tia pediu perdão, abracei ela. E aí o que ela fez? Filha, eu sei que eu errei, mas Deus me cobrou e você vai lançar esse CD em Camboriú, eu vou pagar toda a tua despesa, você não vai gastar nada. E aí foi, mas ela foi dar ouvido para as pessoas terceiras, entendeu? Mas aí eu perdoei ela.
E nós lançamos em Camboriú, em parceria com ela. E foi mais de... Acho que foi mais de 3 mil CDs, né, vendido, né? Esse, na época. O Luiz não estava na época porque ele trabalhava, né? O teu pai trabalhava ainda. Né? Essa ainda ele tava para sair da VASP, né? Quando é que foi a gravação desse CD aí? Foi quando, bem? Que ele é bom de data. Acho que foi 90, por ali, 90. Não, 99. Não, 99. Foi em 99. E eu aí, já era adolescente, já. Aí o pessoal em Camboriú só me conhecia com os hinos de fogo, né? Deixe o Espírito Santo te envolver, só do manto, né? Aí quando eu gravei O Céu, que foi totalmente diferente, recebi muitas críticas, dizendo que esse CD era um fracasso, e eu chorei muito. E aí deu... É porque a senhora mudou totalmente seu estilo, né? A senhora saiu da... Não, o Senhor mudou. A senhora saiu daquele estilo mais... falando de música, assim, propriamente falando, só do estilo mais do baião, do forró, para um estilo mais de adoração. Estilo de adoração. Uhum. A minha mãe não gosta que eu fale que é forró, mas é forró. Mas tá bom, latino, baiano. Brazilian Latino music. Ou seja, forró. Ela não gosta. Então, para um estilo mais de adoração, né? Que era um estilo mais de... que hoje é chamado de worship, né? A senhora eram hinos mais de adoração, né? Que foi uma quebra muito rupta, né, mãe? Foi uma coisa assim que sai do nada, a senhora mudou totalmente. Ou Deus mudou o seu ministério, né? Vou te contar como é que Deus fez isso. Eu fui louvar Deus numa igreja em Anápolis, Goiás. Vou até falar o nome da igreja, porque o pastor é meu amigo, nosso amigo aqui até hoje, pastor Vanderlei, da igreja Esconderijo do Altíssimo. E eu fui cantar nessa igreja, e eu estava lançando aquele exaltado seja o Senhor. Aí no outro ano eu lancei O Céu, Morada de Meu Deus. E aí quando eu estava cantando, o irmão que pregou, que eu não sei quem é, não me lembro, irmã ela era dessa igreja. Acho que ela estava esse dia lá. Essa aqui que está com a Flor, ela é dos Estados Unidos, ela mora lá, em Denver. A Mancida tá na live aí também, a Mancida. Ô, Mancida, Pai do Senhor, cheiro pra você, minha amiga. Logo nós vamos fazer um live nós duas juntas, ok? Aí Deus usou o irmão, falou assim, irmã Sofia, quando a irmã estava cantando o hino exaltado, depois a irmã cantou o Quanta Glória, que eu lancei lá, porque Deus me inspirou esse hino Quanta Glória nessa igreja. Aí Deus usou, o irmão falou assim, a partir de hoje, Deus vai te dar hinos mais espirituais ainda, para o povo saber o que é adorar ao Senhor. Deus vai mudar sua voz, vai mudar seu estilo, vai mudar, e foi falando, e tudo se cumpriu. Foi aí quando Deus me deu este hino, foi um choque. Tá entendendo? Aí muita gente não acreditou que esse hino seria o que é até hoje, para a glória do nome do Senhor. Meu nome é Otinho, Ana Otinho. Uhum. A irmã estava lá esse dia, essa irmã é dos Estados Unidos. Por isso que é bom falar e ter alguém como testemunha, né? Eu lembro, assim, esse hino deu um choque muito grande, assim, mas hoje, com certeza, é um dos hinos mais pedidos até hoje, né? Até hoje, onde eu vou, eu tenho que cantar. Quais são os outros hinos que tinha nesse CD também do Voar das Asas do Espírito que também são conhecidos? Você lembra, mãe? Com teu Espírito, tu me selaste com fogo santo, me batizaste. Você é chá também, né? Ó, olha eu também, ó, chazinho. Tô fazendo propaganda aqui que a irmã falou que a xícara é top, ó. Fui eu que escolhi. A Kelly falou que é mentira, né? Esse hino é muito bonito, né? Quase todos os hinos. Da igreja. Como é o arrebatamento da igreja? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu pego o tom certo aqui. Um grande evento nesta terra vai acontecer.
será o arrebatamento da igreja. Muitos serão pegos de surpresa neste dia. Para muitos será surpresa, mas para a igreja alegria. Esse aí foi um grande evento nesta. É muito hino. Aquele bate-chicote divino, meu Deus, esse chicote divino. Me chamaram de tiazinha. Olha, como tem crente invejoso. Porque eu falava, bate, chicote, divino, chá. E tava naquela época lá da... Que hoje ela é crente, né? Hoje ela é crente, é pastora hoje ela. É pastora, tá vendo, hoje né? ela é crente. Aquela, a feiticeira também se tornou uma cristã, né? Então, você vê como é a vida, né? Divino, com autoridade e poder, clama o sangue de Jesus e Satanás vai ter que correr. Aquele, sabe o seguro anjo? Sei. Irmão, faça igual Jacó, segura o anjo. Teve... Não tá nesse CD, não. Mas uma pessoa fez uma... Deixa eu ver o que tá acontecendo ali, porque tá virando. Não, uma o vento aqui bateu forte. Não, aqui tá demais o vento. Tá até cantando, parece gato minha. Tá desse jeito aqui. Uma pessoa fez uma piada com este hino Seguro Anjo, dizendo que eu me inspirei no Seguro Tchan. Olha a cabeça de uma pessoa que não está com o Espírito de Deus. Aí eu falei assim, eu falei assim, se esse hino não foi Deus que me deu, não vai acontecer nada comigo, mas se essa pessoa tocou naquilo que Deus me deu, quem vai pagar o preço é ele. Infelizmente, essa pessoa, você sabe quem é, essa pessoa sofreu um acidente, o carro dele virou um pastel e ele ficou anos e anos para voltar a andar. Não toque naquilo que é de Deus. Você não sabe, você não sabe a origem. Não toqueis no ungido do Senhor, né? Ungido é separado, né? Pessoas separado, que são... independente se é pastor, se é diácono. Exatamente. Se você é escolhido, é ungido de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Aqui tem um irmão perguntando como é que a senhora fez para distribuir os CDs sendo independente? Como é que a senhora fazia para distribuir os CDs? Era só nas igrejas? Irmãos, na igreja, na porta de igreja. Eu não tinha condições financeiras para fazer 100 mil cópias e distribuir. Não, foi tudo boca a boca, vendendo mesmo, que nem camelô mesmo. Compre o meu CD, compre o meu CD. E Deus me abençoou. É melhor ser fiel no pouco do que no muito, mas debaixo de trevas e de maldição. Fala, filho. Deixa eu falar um negócio. Mas tinha esse Voar, ele fez muito sucesso, tocou na Rede Aleluia. E nós vendemos diretamente para... como é que chama lá? Universal, né? Na época, né? A livraria da Universal nós vendemos, eu mesmo a URR Soares, na nós vendíamos na distribuidora Aliança e a gravadora Deus e Amor distribuía também, da Voraci, né? Então tinha esses distribuidores e nós vendíamos no atacado também, pedido direto. O pastor Zé Miguel, eu chamo de pastor, mas ele é que nem eu. E tem livraria em São Miguel Paulista e na Lapa. Ele foi um grande distribuidor nosso também. Foi assim. Mas o que mais comprava mesmo era Aliança Distribuidora. Aliança. É da Igreja Batista, eles compravam muito, né? Presbiteriano. A senhora já gravou? A senhora já gravou já... Isso, exatamente isso que eu ia fazer. A senhora já gravou já pela Voz da Libertação? A Voz da Libertação grava muita coisa sua. O que grava como compositora. Minhas, né? Ereni, Sofia, a Débora e Leia gravaram muitas músicas minhas, quase 50% das músicas, e os cantores de lá. Agora, tem uma gravação lá que a minha tia doou para a igreja na época, para ajudar na construção, que é aquele lindas moradas estão preparadas. Isso aí. Eita, coisa boa. Eu tinha 10 anos de idade. Eu sou suspeito, eu gosto muito desses hinos antigos aí. Esse da Araci Miranda. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Te contar uma coisa engrada. Conte aí. Eu tinha uns 14 anos, eu estava na livraria da tia, ali na Conde César, número 35, que já não existe mais, que agora virou um negócio lá do fórum, né? Mas na época a gente morava, a loja era na frente e no fundo. Aí eu ficava de balconista, tinha o meu dia certo de ficar como balconista. Aí chegou um senhor e disse assim... o que a senhora tem de disco aí de bom? Eu nunca mostrava o meu. Não porque eu primeiro ouvia o freguês, via qual era o gosto dele, para eu mostrar o que ele gostava.
Aí na época, o sucesso era Luiz Carvalho, Edgar Martins, todos estão na glória. Era, quem mais? Bem, não conheci o Luiz ainda. Ih, demorou para conhecer esse varão aí. Tinha aquela que cantava com o Luiz Carvalho. Denise, Mara Dalila. Era um sucesso top. Então, dupla mesmo era pouco. Era do Paz e Amor, que cantava. Solo era José Barbosa Lira, né? Aí como tava eu e a avó assim na frente, porque claro, a gente colocava na frente para as pessoas verem, aí ele olhou assim, acho que ele achou bonito assim a tia, né? Eu não, mas a tia era bem bonitona, viu? Olhou assim, nossa, essas mulheres aqui devem cantar bem, né? Mas não falei que era eu, não. Eu tô rindo. Eu me lembro. Aí eu passei. Aí nós cantamos. E na terra um rastro ficava. Para! O que foi? Essas mulheres não cantam, elas miam. Aí eu falei, não vou falar que é eu, não. Ai, eu fiquei com vergonha, viu? Gosto não se discute, né? E o cliente sempre tem razão, né? Então tá bom. E outra coisa, se o cliente falava assim, cantou pra mim, é só fulano de tal, eu falei, é isso mesmo. Também quando ele ia embora, me dava um cafezinho. Ótimo. Voltando lá pro Voar, depois do Voar, a senhora gravou qual foi o CD? Diante do Pai. Desculpa até te cortar, é interessante, né? Esses seus melhores hinos, e eu sempre falo isso pra Karen, né? Os melhores hinos da minha mãe foi debaixo de muita prova, né? Muita prova. Tanto esses hinos aí que são muito sucessos, foram debaixo de muita prova, muitas lições que Deus... Não tem ideia. Teve uma vez, filho, eu vou falar. Por isso que eles são profundos, né? Eles sempre, como é que eu posso dizer a palavra? Eles sempre tocam muito as pessoas porque são hinos que são baseados na verdade, né? São aquilo que você estava vivendo. Então não é letra só técnica, né? Escrita de prosódia. É o que você estava vivendo. Aí, filho. Eu gostei daquela explicação, mas talvez muitas pessoas não sabem o que é isso. Explica aí. O que é prosódia? Não, a prosódia é como você constrói o texto, né? Então, se você vai escrever uma música, existe técnica para você montar um texto, né? Não para que a palavra seja coerente com a música que está sendo abordada. Então, se você pegar as óperas, por exemplo, elas utilizam muito da técnica da prosódia, porque às vezes ele tem que falar o texto cantado. Então, você encaixa as notas musicais da orquestra no texto que está sendo falado. Então, o cara escreve o texto, por exemplo, tem o cara que é o libreto, né, que escreve a história da ópera. O compositor pega esse texto e encaixa a música dentro da palavra. Então, aí é isso que fala, é a prosódia de encaixar isso, o texto e a palavra. O texto e a música, entendeu? Por exemplo, eu tenho essa facilidade de, por exemplo, a Imarene Miranda, a presidente da igreja IPDA, né? Ela tem facilidade de fazer a poesia. E aí, então, a Léa fala assim, inclusive a Léa vai fazer uma entrevista comigo quarta-feira pelo YouTube, pelo Instagram ao vivo, quarta-feira ao meio-dia. A Imarene me dá a letra e ela fala, Sofia, o que Deus te inspirar, você põe. Aí a poesia dela é tão perfeita, assim, dos hinos, que quando eu começo a ler, já vem a melodia. Tem vezes que ela fala assim, Sofia, eu só fiz 3 linhas, como diz, se vira. Aí o Espírito Santo, claramente que eu oro antes, jejum antes, consagro a minha vida, aí o Espírito Santo dá as músicas. Tem vezes que até me dói a mão, porque o Espírito Santo desce sobre a minha vida, né? E aí começa a descer 1, 2, 3, 4, 5. Teve uma vez que meu marido falou, você não vai comer não, é? Que dava meio-dia, 2 horas da tarde, e eu tô lá nas músicas, porque é tão gostoso mexer com música, você esquece até que você é ser humano e tem que comer. É verdade. Então, essa questão da composição é muito forte para a senhora, né? Sim. A senhora sabe mais ou menos quantas músicas a senhora já compôs? Já? Passou de 1000, filho, eu já perdi as contas. Já perdeu as contas, né? Deve ser mais de 1000 já, né?
contar todos os anos. Mas que a senhora sabe mais ou menos quantas foram gravadas? Fora, Bom, fora os seus. eu acho que só na gravadora Voz Libertação deve ter mais de 500, né, Luiz? Pelos anos que... Não sei, mas tem bastante. Mas tem mais, acho que tem mais de 500. Então, por É, isso que eu já perdi as contas. É muita música. Muitas coisas estão no Google. Tem muitas músicas que os irmãos não sabem que é minha letra e música, que a Débora gravou, que é o Filadélfia, né? Que é o Sangue de Jesus Tem Poder, que é o Oração Respondida da minha autoria, é aquele hino Vou Orar por Ti é da minha autoria, o Jardim de Oração da Moreninha é da minha autoria, Sangue Inocente da minha autoria, é muitos hinos e outros cantores que são da Voz da Libertação. Ô, a tia não, minha cunhada entrou aí, Angelina. Muitos hinos, né? E eu louvo a Deus. Aí os irmãos não sabem o preço que a gente pagou para receber essas músicas. E tem gente que grava, a Cassiane também gravou música minha. E tem pessoas que acham que os nossos hinos é do lixo, tá entendendo? Grava sem autorização do cantor. Tem muitos cantores, tem cantor que lá no meio do mato, que às vezes o pessoal não conhece, pega o playback do cantor, canta na voz dele, e como fosse que é a produção dele. Só que diante do Senhor, está tudo sendo tudo anotado. Essas pessoas não saem de Lodebar, é Lodebar para o resto da vida. Deus tem o banquete para aquele que é fiel até o fim e não rouba do seu irmão e não engana o seu irmão, pegando o que não é seu e dizendo que é seu, sobre direitos autorais. É complicado isso, né? O direito autoral, né? O direito da composição é que nem filho, né? Diante da lei. É intransferível, né? É intransferível. Se você compôs, está tudo registrado, legalizado, não adianta você querer falar que é seu, porque é que nem você pegar um filho de alguém e raptar ele, tá? Diante da lei. É complicado, tá no DNA, tá no sangue, não tem como. Mas aí então o primeiro CD foi o Voar, o segundo foi Pai Fala Comigo, Diante do Pai. Depois qual foi que a senhora gravou independente? O Promessas foi o primeiro que eu participei. É Portas Abertas. Portas Abertas foi o terceiro. Uma porta aberta. Foi esse aí. A porta que eu abro. Esse aí foi um processo que eu passei na fronteira dos Estados Unidos, porque o meu visto manchou. E aí, quando eu entrei lá na imigração, eles pensaram que o meu visto era falso. Mas você sabe que nos Estados Unidos eles sabem tudo sobre você, né? Quem entrou, quem saiu. Eles sabem tudo. Se você foi direitinho, se você não foi, se você foi correto. Então, aí, me deram 9 horas de banco. Eu passei 9 horas dentro do avião, 9 horas de banco. E aí, o moço... eu não falava inglês, né? E a moça, na época, era Varig. Interpretou até uma certa altura, depois aí eu não sabia mais falar nada, só yes, no. E ele jogou minha mala e disse assim, dessa vez a senhora pode passar, mas na próxima a senhora não passa. Tanto que eu fiquei mais de 10 anos sem entrar por Nova York, de tanto trauma que eu fiquei de Nova York. Eu entrava por Miami, entrava pela Califórnia, menos por Nova York. Mas aí Deus usou um irmão que veio de Newark para Boston, na casa de uma irmã, e Deus usou ele, falando sobre as promessas do estúdio. Deus revelou até o estúdio, a cor do estúdio Deus revelou para ele. Eu não sonhava jamais ter um estúdio. E Deus usou ele, e aí usou a irmã Maria Guiar. Deus tomou ela e disse assim, mulher, eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Lá disseram que tu nunca mais ia entrar nos Estados Unidos, mas eu, Senhor, digo, eu sou a porta. Aí nasceu o hino. Mas abri uma para Israel, vai lá. Tem um irmão que falou que o Provações e Vitórias veio antes. É isso mesmo? Não, o Provações e Vitória, deixa eu explicar para ele. O Provações e Vitória, a minha tia pediu que eu gravasse mais um pela gravadora, sendo que Deus na época falou para mim não gravar. Mas aí ela pediu, chorou, que ela se humilhou e tal, pediu perdão, que ela falou umas coisas que não, né, que entristeceu a Deus e a minha pessoa. Mas aí eu falei, tudo bem, tia, se Deus me autorizar, eu vou fazer. E aí foi quando eu gravei Provações e Vitórias. Eu já tinha Agora, pela minha gravadora Sofia Cardoso Produções, o primeiro foi o Voar, o segundo foi o Diante do Pai, o terceiro Portas Abertas,
E o quarto na minha gravadora foi o Promessas. Entendeu? O Portas Abertas foi o primeiro disco que eu participei da senhora, né? Que eu gravei. E com trompetes. Tocando, né? Tocando foi... O Paulo Andara, que foi o produtor, e o Mia, né? Que foi que tocou junto com vocês. Os metais. Não, o Mia e o Donizete, né? O saudoso aí, falecido Donizete, eles fizeram os arranjos. Eles fizeram os arranjos. Quem gravou fui eu, o Marcelo Cruz, Marcelinho, que era meu professor na época de trompete, o Junião do trombone, e de saxofone foi o Cirino. Só que tem um porém. Tem até um testemunho aí desse. Tá bom. E trompa foi o Davi. Todos eles eram na época era da Adnip. Deixa eu só contar uma coisa que aconteceu interessante em relação a isso. Teve um dia que a gente terminou de gravar, porque a gente tocou acho que quase todas as faixas. Eu acho que foi umas 6 ou 7 faixas que a gente tocou. Não, quase tudo foi metais. E a gente passou o dia todo gravando, a gente estava saindo, acho que era uma meia-noite, estava eu, a avó. E a gente estava fechando o estúdio, e naquele dia tinha acontecido de tudo lá na Conde Sarzeda, né? De assalto, a Conde Sarzeda é uma bênção. Era terra de ninguém, né? E aí a gente está indo de lá, quando a gente tá fechando a porta da loja lá do estúdio, começa um tiroteio no estacionamento, era rajada de metralhadora. Eu lembro. A gente entrou correndo pro estúdio de novo e ficou lá até sair. Eu nunca esqueci dessa cena. Isso é luta, irmão. É bala, é tiro. Pra gravar esse hino aí, pra gravar esse CD Portas Abertas aí, até nós aí. Foi luta mesmo. Filho, quando eu gravei o Exaltado, tava fazendo os back, aí nós fomos fazer o back de madrugada, né? Porque eles não tinham vaga para fazer no horário normal. Aí fizemos de madrugada. Aí lá do estúdio da avó, você lembra aquela janela no escritório que dava a olhar para a rua Conde Sarzeda, lembra? Sim. Então, não tinha aquele bar ali na frente que ficava aberto até 1h, 2h da manhã, lembra? O pessoal enchendo a cara. Aí Sim. nós estávamos ali descansando um pouquinho, a avó tomando um café, um chá, alguma coisa. E aí o demônio pegou uma pessoa lá no bar. E aí flutuava, realmente saía do chão. E a pessoa que estava tentando expulsar era desviado. Aí o diabo falava, você não pode me expulsar, você é meu também, você também é meu. Aí ele disse assim, desviado ou não, o sangue de Jesus te repreenda, sai! E saiu. Você acredita? Nós ficamos morando do outro lado, mas não é que ele não sabia que lá na janela estava eu, a Ruth, o Samuel, os Beck, tudo orando para o nome de Jesus ser glorificado. Porque ele estava bêbado também, e bêbado não ia expulsar o demônio, do outro demônio. Ali na Conde Sarzedas, né, pelo menos naquela época, era dividido, assim, o céu e o inferno, né, porque era muito perigoso ali. Até hoje ainda é bastante, é bem perigoso aquela região ali, só Deus ali para guardar, né. Então, Portas Abertas. Aí o Promessas foi o primeiro a ser gravado no futuro estúdio, né, que ainda não era estúdio. Não foi, não? Nós gravamos ainda lá na Tia. O Promessa gravou na Tia? Gravou na Tia. O único que não foi gravado na Tia, que houve aquele tumulto, que ela não quis aceitar, tal, pra eu gravar sozinha, né? Ela não quis aceitar. Mas depois Deus falou com ela e ela se quebrantou e foi uma benção, né? Foi eu gravei no estúdio do Carlito, que passou pro senhor ontem. Aí, mas o restante foi tudo lá. Só depois do Experiência com Deus, né, Ben? Não, vamos ser diferente. Experiência com Deus. Experiência com Deus? Vamos ser diferente. Com Deus foi gravado. Não, vamos ser diferente. O Vamos Ser Diferente, a gente... o Vamos Ser Diferente foi no estúdio que futuramente ia ser o nosso estúdio. Que a gente não sabia que ia ser nosso. Quem já tá chegando a parte do pai, né? Tá. Não, é só para acertar isso daí. O Experiência com Deus foi gravado no estúdio, que seria o nosso futuro estúdio que nós compramos depois. Para depois o Vamos Ser Diferente. Aí foi o Vamos Ser Diferente. Nossa, na minha cabeça era só no contrário. Foi o Lopes que levou nós lá, porque a gente ia gravar no estúdio do Lopes, mas o estúdio do Lopes era muito pequeno, e ele levou nós nesse estúdio lá. Nesse estúdio, e apresentou o dono do estúdio. Aí o dono do estúdio chegou para o meu marido e falou assim, escuta, você não quer comprar o estúdio, não? Eu falei, não tem condições, não. Não, ele faz qualquer negócio.
Esse CD do Vamos Experiência com Deus é o que o Jorge Evolini produziu, né? Não. Experiência com Deus. A experiência com Deus, perdão, é verdade. É o Vamos Ser Diferente, que foi o Melk. Esse com o Eduardo. Esse aí, basicamente, aí o senhor já tava começando a trabalhar já, né? Já. Você já estava saindo da VASP, né? Como é que foi essa transição? Eu tinha acabado de sair da VASP, né? E daí a gente... Aí eu fui... Porque o que acontece? Chega mais perto, bem. Daí eu tinha o dinheiro, né? Eu investi na gravação desse disco, né? Experiência com Deus, né? Daí então foi quando a gente se envolveu e acabou. A Sofia queria o estúdio, eu queria uma loja de material de construção, né? E ela queria o estúdio e acabamos. Porque o estúdio era promessa. E quando eu entrei no estúdio, do jeitinho que Deus mostrou para o irmão, lá nos Estados Unidos, que veio de Denver para Boston, debaixo de gelo, 25 graus debaixo de gelo, Deus mandou ele lá, 3 horas da manhã, para entregar essa mensagem dizendo que Deus ia me dar o estúdio. Falou assim, o estúdio, as paredes são vermelhas, você lembra, né? A cor. As paredes são vermelhas, o teto é parecendo assim, asa de avião, assim, exatamente como Deus falou. Eu lembro desse estúdio, né? Acho que foi um momento importante. O Experiência, até teu irmão até falou ali, o Experiência com Deus, assim, eu tive uma contribuição na indicação do Jorge, né? Verdade. O Jorge Evolini, ele é professor da Fundação das Artes São Caetano do Sul, de guitarra. Ele é um grande arranjador, compositor também, compositor. Sim. E eu fazia aula com ele, eu fazia aula de improvisação, jazz e harmonia popular. E aí, por isso que a sonoridade desse CD, ela é uma sonoridade um pouco mais, é um outro tipo de som, né? É um outro tipo de som. Ele pegou os hinos da minha mãe, deu uma sofisticada na harmonia, ele trouxe uma outra instrumentação. E se você ver a ficha técnica dele, só músicos assim, jazzistas, caras que tocam jazz, tocam nas principais grupos de jazz aqui do Brasil aqui. Por isso que tem esse som diferente. Acho que o único problema que houve foi a questão da tessitura, né? Mas os hinos ficaram um pouquinho altos aí para a senhora, ficaram né? Alto pra mim. Porque quando ele trouxe já feito, né? E sempre é bom não trazer totalmente feito, porque aí se o cantor tiver que mudar alguma altura, ele pode mudar. E ele trouxe já todo feito, aí eu tive que gravar naquela altura. Mas eu já me acostumei. Mas é uma coisa também, assim, que é uma coisa que eu falo assim, eu gravei agora, né? Meu CD instrumental vai sair, se Deus quiser. Assim que acabar essa pandemia, a gente vai lançar ele. Já está pronto. Teve faixa assim que eu não gostei, eu achei que não ficou bom. Eu pedi para refazer. O maestro que produziu quase me matou. mas se não tá bom, manda fazer de novo, né? Você tá pagando, você tá investindo ali o seu trabalho, tem que... É que nem um pedreiro, se ele fizer um muro torto, quebra tudo e faz de novo. Tá porque assim, não é o que eu quero, sabe? Assim, não tava a sonoridade que eu gostaria que tivesse. Então vamos fazer de novo, né? Mas é assim... Mas mesmo assim... fica feliz, né? Se o cliente está feliz, ele recomenda para outros. Se o cliente não fica feliz, ele fala, não recomendo. Eu acho que o cantor tem que se sentir confortável no que ele está fazendo. Eu entendo isso hoje. Na época eu estava naquela fase muito músico, né? Eu não entendia muito bem, mas a pessoa tem que se sentir confortável do que está fazendo, né? Então, se precisar mudar o tom, muda o tom. Não, faz de novo. A gente faz de novo. Para fazer o quê? Tá pagando, não é verdade? Por isso que acho que a pré-produção ela é muito importante. Que é você sentar não confiar tudo no maestro, sabe? Deixar tudo na mão. Maestro, entre aspas, né? No produtor. Maestro é quem rege a orquestra. Né? Ô, filho, produtor.
o produtor musical sentar com o produtor, ver o Sim. tom, ver, sim, dar as ideias, para que depois não ocorra isso, né? Fala, mãe, É verdade. desculpa. Então, é por isso que eu tive dificuldade até para poder cantar na igreja. Hoje já dá para cantar, né? Mas se eu tivesse que regravar, pegaria um tom, meio tom abaixo, porque aí eu ficava mais confortável. Que nem o maestro Paulinho Andara, a música que eu me inspirei num tom, mas ele me deixou no tom confortável para eu cantar na igreja. Então, inclusive, tem um irmão aí passando, por exemplo, grava meu IP, ó, procura o maestro Paulinho Andara. Entendeu? Fala com a Karen é a Nora e a minha assessoria, ela vai dar o telefone da Mari e você grava lá 2 músicas, 3 músicas, entendeu? Porque eu não faço produções independentes, só a minha mesmo, tá bom, gente? É, isso, eu vou até esclarecer uma coisa que é bom para os irmãos, que muitos irmãos estão entrando aqui. Sim. Existe a diferença, explicar o que é maestro Ah, e o que é produtor musical. Né? É sim. comum falar no meio de estúdio maestro, 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 mas na verdade não é maestro. Quais são as competências do maestro? Né? Um maestro, ele trabalha regendo um grupo, tá? Ele rege um coral, rege uma orquestra sinfônica ou uma filarmônica, ele rege um grupo, né? O estúdio, né? O estúdio a gente chama de produtor musical. O produtor é o arranjador, é o cara que escreve os arranjos, toca algumas músicas. Então a gente chama de até nos Estados Unidos não existe que é onde fora do país você vê lá vê lá produção musical de artistas X, produção musical. Então ele é produtor. O que trabalha no estúdio chama-se produtor musical, que é o cara Uhum. que produz e gerencia todo. Então, o meu pai, por exemplo, ele é maestro e também foi produtor musical. Por que ele é maestro? Porque ele regia a banda da igreja, regia a orquestra Coral. e depois ele virou produtor. Porque ele produzia, ele não escrevia os arranjos, mas ele arregimentava os músicos, né? Ele que contratava, ele que Ajudava a pagava. escolher o repertório. Isso é produção musical, é o papel. Então tem muitos arranjadores que também são produtores. Há muito arranjador também é produtor. Isso precisa deixar claro. É que minha mãe tem costume de falar que é maestro, mas não é maestro. Maestro é aquele que É é. a nossa E para linguagem, né? e para ter a competência para ser maestro, gente, tem que estudar muita música. Eu fico até assim, eu fico meio pé atrás de me considerar maestro, porque apesar de eu ter feito uma faculdade de regência, de estudar harmonia, contraponto, análise, tudo isso que um maestro tem que saber tocar um instrumento harmônico, saber tocar é muitos anos de história, de estudo para você. Porque maestro o que é maestro em italiano? É professor. É o mestre, é o que ensina, É o que entendeu? ensina, é verdade. É o que ensina, entendeu? Então, Irmã, eu gostei disso, eu não sabia disso aí, não, eu tô aprendendo. Que em italiano, então, maestro quer dizer é mestre, professor. professor, entendeu? Então, meu pai ensinava, ele era o professor de teoria da igreja. Então, ele era um maestro, ele era um professor. A mesma coisa eu. Eu ensino teoria, ensino instrumentos, ensino um monte de coisa. Eu sou um maestro, eu sou um professor, entendeu? Agora, Aham. e eu sou produtor artístico, ou seja, eu produzo espetáculos artísticos, produção artística. Então, agora, se eu trabalhasse em estúdio, eu seria produtor musical. Eu Musical. produzo. Gostei. Essas diferenças é importante saber, porque nem todo maestro sabe reger. Todo maestro de estúdio, maestro de teatro, sabe reger uma orquestra. Verdade. E nem todo maestro de orquestra sabe produzir um CD. Então, Verdade. cada um no seu. No seu No quadrado. seu. Na sua área, né? Na sua Irmãos, área. hoje aqui é uma entrevista, hoje é um bate-papo. Agora falando sobre produção. Pai, quais são os cantores lá? Então, depois vocês assumiram o estúdio, né? Quem que é que vocês produziram lá no estúdio? Como era o trabalho? Como era feito o trabalho lá no S-Master, né? Era S-Master o nome do estúdio? Master, né? Isso. A gente aproveitou o nome que era W Master, tirou W e colocou S. O S por causa de Sofia, né? Então, lá a gente gravou foi assim, muito diversificado.
gravamos sertanejos, gravamos grupos, gravamos... Por exemplo, a banda Mila gravou dois CDs lá, que era da Igreja Assembleia de Deus de São Mateus, né? É um grupo grande, né? Gravou lá com a gente. Nós tivemos... É o Tiel, que é Tiel, né? O nome do... Tiel. E produzimos muitos CDs. Era muita pessoas, gente, cantores independentes, né? Vinha muita gente do Nordeste, né? Do Norte, gravamos... Do Acre, de Porto Velho, Mato Grosso. Amazonas, de Roraima. E também tinha produção internacional do Japão. Nós tínhamos uma parceria com o Flávio Sena, do Japão, né? Então nós tínhamos o estúdio lá também, era Japão, Brasil, e tinha aquela dificuldade, porque a nossa, como é que chama? A nossa internet era 350 kbps e a dele já era 100 mega de velocidade. Então já havia a diferença. Nossa! E a gente, às vezes, queria transmitir ao vivo a gravação para o Japão e era complicado. Porque eles poderiam, mas nós aqui no Brasil não tinha ainda essa... Nós gravamos também cantores de Portugal, né? Gravamos dos Estados Unidos. Sim. E aqui a gente gravou sertanejo. A dupla mais conhecida sertanejo que nós gravamos é uma dupla secular, que era goiano e paranaense. Que era muito famosa nos anos 70. Né? Isso mesmo. Goiano e paranaense. E essa foi a dupla mais famosa, assim, conhecida. Gravamos também do sertanejo, a irmã do Duca, daquela dupla, do Duque Dalvan, né? Do Duque Dalvan, acho que é esse. E gravamos uma dupla sertaneja lá de Minas que foi muito, como é que pode dizer? Eles eram muito bons. Eu acho que foi a maior produção que nós fizemos aquela. E até o filho do Roberto Carlos participou, não, o genro do Roberto Carlos. O Paulinho Nogueira, que participou dessa gravação desse Paulinho Ferreira, desculpa. Paulinho Ferreira. Um dos maiores. Para mim, foi interessante, porque esse camarada me deu o maior exemplo de humildade. Simples. Você sabe que ele é um baita profissional, reconhecido no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos. E ele era muito humilde. E daí, um dia, o Josué Oliveira, que também gravou com a gente, né? Mais conhecido como J. Paiva, levou um músico aí, que eu não vou falar o nome dele, que se dizia evangélico, né? Que foi o cara mais nojento, desculpa a expressão. Orgulhoso, metido. Eu só não botei ele para fora do estúdio, porque ele não era contratado meu, era do Josué, né? Mas, assim, a humildade, ela vai diante da honra, como diz a Bíblia, né? Você ser profissional exigente é uma coisa, e você ser um camarada que acha que está acima dos outros é outra história, né? Verdade. Então, e eu tinha até uma filosofia lá no estúdio, Israel, que era interessante. Eu dizia assim, que quem não tem nome não tem um preço. Misericórdia. Era essa a minha filosofia. Então, quando o camarada chegava lá bancando muito, ele tinha que provar que ele era bom. Então, a gente trabalhou assim com pessoas muito competentes. Os maiores músicos que tocam aí no secular tocaram com a gente. Por exemplo, aquele que é baterista do Bruno Marrone, né? Eu não sei se ele está tocando ainda com ele, que é o Anderson Batista, tocou com a gente. O baterista daquela dupla lá, Chitãozinho e Chororó, Renato, ele tocou com a gente. Como é que chama? O Lau é muito famoso. Pedro Ivo o Pedro Ivo já grava para mãe, já gravava desde eu era moleque. Pedro Ivo é do Zezé de Camargo e Luciano, né? Ele tocava no Zezé de Camargo e Luciano. Esses grandes sertanejos. Tocava o Albino Infantoso, também outro baterista, e tinha o famoso trio de metais que era os irmãos Boim, né? O Marcelo e o... Como é que é o nome do outro? Você conhecia bem? Mauro. O Marcelo e o Mauro e o Amintas, né? Esses três... Ô, pai, desculpa te cortar. A gente vai encerrar aqui e vai começar de novo, tá? Tá bom.
A gente vai, só falta 15 segundos aqui. A gente Tá bom. encerra e aí volta novamente aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu